Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós na aula de hoje vamos continuar falando da Roma Antiga. Até a aula anterior nós falávamos do Império Romano, né? Quais eram as principais características desse império? O império era um momento de pacificação interna, o que a gente chamava de Pax Romana. É justamente entre os séculos I a terceiro depois de Cristo que nós temos a consolidação das fronteiras, ou seja, a demarcação do espaço territorial dessa Roma antiga. É o momento onde nós temos a extensão da cidadania para esses povos que estão dentro da fronteira, né? Então tudo isso, todo esse movimento de pacificação dentro do território da Roma Antiga, né, da criação de províncias, né, e do trânsito que tinha entre as províncias e a capital, a cidade de Roma, tudo isso favorece o quê? Favorece o comércio, favorece o desenvolvimento de cidades dentro dessa Roma antiga, né? Favorece a criação de rotas e caminhos, né? Construção de estradas e tudo mais. O problema é que ao mesmo tempo que a economia romana ia se fortalecendo do ponto de vista comercial, ao mesmo tempo que o Estado conseguia centralizar o poder, né? Aquela ideia de que todos os caminhos levam a Roma, porque Roma se torna realmente o centro desse grande império, havia um problema aí da mão de obra. Nós estudamos que desde a República, né, que é quando inicia o processo de expansão da Roma Antiga, o que caracteriza a força de trabalho nessa Roma Antiga e o que sustenta a expansão de Roma é o trabalho escravo. E aí, com esse movimento de pacificação e de consolidação das fronteiras, nós temos uma diminuição da produção de escravos, né? Vamos lembrar como é que alguém é escravizado na antiguidade. A forma de escravizar alguém, né? A forma majoritária, aquela que era mais comum, era através da guerra, né? Quem era escravizado era o inimigo. A escravidão interna, ela era incomum, era uma exceção, né? Então, aquela escravidão por dívidas ou outras formas, isso era a exceção, tá? E vai ser abolido ao longo do tempo, vai deixar de existir ao longo do tempo. A escravidão que sustentava, então, essa economia era a escravidão do inimigo, era escravizar o inimigo. E aí, no momento em que nós não temos mais uma expansão vigorosa, né, o que acontece é que vai haver um declínio da produção, vai haver um encarecimento da mão de obra nessa Roma Antiga e ela começa a entrar em crise a partir do século III depois de Cristo, tá? Ou seja, ali a partir do ano 200 depois de Cristo. E aí, quais são os aspectos, né, dessas crises? Então nós podemos destacar o seguinte: primeiro, há um processo, né, de estabilização dessas fronteiras, como eu comentei com vocês, né? Aqui eu trago para vocês o momento de maior extensão desse Império Romano, quando ele alcançou, né, o seu maior território, ali por volta de 120 depois de Cristo. Nós temos aqui, né, abaixo no mapa, todo o norte da África que pertence ao Império Romano, desde o Marrocos até ali a região do Egito Antigo. Nós temos toda a região do Oriente Próximo, né? Ou também chamado de Oriente Médio, aqui do lado direito, que vai o que era a Mesopotâmia, a Síria, a Líbia e por aí vai. Nós temos praticamente toda a Europa Ocidental, né? A região da Grécia ocupada. Nós temos a Península Ibérica, que é onde estão Portugal e Espanha. E essa expansão ela é tão vigorosa que chega até a ilha britânica, né? O que hoje é a Inglaterra. Nós vemos a Bretanha lá no extremo norte também ocupada, tá? Então, o tamanho desse território leva um problema, né? A estabilização dessa fronteira leva a esse problema que eu falei para vocês,
de mão de obra. Quem é que vai produzir, né? Quem é que vai trabalhar na agricultura se nós não temos mais o aporte, né? A chegada de novos escravos? E aí que esse império ele começa a entrar em crise do ponto de vista da produção, tá? E ele vai passando por um processo de ruralização. Ou seja, as pessoas abandonam as cidades a partir do século 3, né, a partir de 200, e vão cada vez mais viver no campo. Tá? As cidades elas deixam de ser atrativas, as cidades se tornam lugares perigosos, né, e elas vão procurar refúgio no campo. Elas vão pedir a ajuda dos grandes proprietários, vão pedir a proteção desses grandes proprietários. Tá? Ao mesmo tempo, né, que há essa migração da cidade novamente para o campo, há também a chegada das primeiras levas de povos bárbaros. Esses povos eles chegam não de forma violenta, mas eles chegam para ocupar o território romano e servir de mão de obra. Então, esses terrenos, nesses grandes espaços que não podiam mais ser produtivos, né, por conta que não havia mão de obra, vão ser ocupados agora por povos bárbaros. E esses povos bárbaros vão criar federações, né? Ou seja, territórios autônomos dentro dessa Roma. Então já aqui também uma crise de centralização política, né? A criação dos federati, né, dessas federações dentro de Roma, faz com que a autoridade do imperador ela não seja tão ampla, porque a federação ela só existia se houvesse a autonomia desses espaços. Então nós temos a chegada cada vez mais de bárbaros, né? Uma chegada lenta, mais contínua, progressiva, tá? E nós temos os próprios cidadãos, os próprios habitantes de Roma deixando as cidades e indo para o campo. E aí nós temos com esse processo uma mudança das relações de trabalho. Cada vez mais o trabalho escravo ele vai sendo deixado de lado e no lugar vão estabelecendo outro tipo de trabalho, outra relação de trabalho. Essa relação é o chamado colonato. Então, os escravos eles vão pouco a pouco sumindo do cenário e pessoas livres vão trabalhando na terra em troca de proteção. Tá? Então nós temos aqui do processo de crise do Império Romano de passagem, né, para o período feudal, né, uma característica já aqui muito interessante de ser observada, que é o fim da escravidão e o início de um trabalho servil. Tá? Isso vai ser muito importante quando a gente for estudar a Idade Média, entender qual é o papel do servo. Aqui nós estamos olhando apenas como essa transição, né? Então falta escravo, as pessoas abandonam as cidades, os bárbaros vão entrando dentro desse Império Romano também para ganhar terra e eles vão se tornando colonos. Qual é a obrigação do colono? Permanecer e cultivar essa terra. E qual é a obrigação do proprietário da terra? Dar proteção ao colono. Então isso vai ser depois uma das bases da sociedade feudal que a gente vai ver em seguida, né? Então vamos só aqui fazer algumas distinções, ou seja, marcar diferenças, tá? Entre o Alto Império Romano, que é aquele primeiro momento, né? Chamada Paz Romana, e o período do Baixo Império Romano. Então do lado do Alto Império Romano nós temos essa chamada paz, enquanto que do lado do Baixo Império Romano nós temos a crise do sistema escravista. Essa crise do sistema, eu já falei para vocês, também leva a uma crise da centralização do poder. Então o poder que era centralizado no Alto Império passa a cada vez mais ser contestado pelas federações bárbaras. Tá? Isso gera também um colapso político, econômico, né? E aí é durante o período do Baixo Império que vai ser necessário reformar as estruturas administrativas desse império. Isso é o nosso assunto da aula que vem. Nós vamos estudar na próxima aula como que alguns reformadores, né, como Diocleciano, Teodósio, pensam estratégias, pensam divisões entre o Império Romano Ocidental e o Império Romano Oriental
para manter, né? Para que esse império ele não entre em ruínas, tá? Mas isso é um assunto para a aula que vem. Além disso, é durante o Baixo Império que nós temos o maior período de expansão do cristianismo, inclusive o estabelecimento do cristianismo como a religião oficial do Império Romano, tá? E é também durante o Baixo Império, ou seja, do século III até o século V, que nós temos também a invasão dos povos bárbaros, tá? Inicialmente, esses povos bárbaros eles entram no território romano de forma pacífica, né? Até de forma a ser convidado pelo Império Romano, que precisa ocupar o território, mas em seguida eles vão entrar de forma violenta, tá? E aí é justamente a invasão desses povos de forma violenta que vão desestruturar o Império Romano, que vão derrubar Roma, a capital, né? E aí é esse o motivo da queda do Império Romano. São as invasões bárbaras, né, de forma violenta. Mas isso é um assunto para a próxima aula, tá bom? Então hoje nós vimos a passagem do chamado Alto Império para Baixo Império. E quais são as características dessa passagem? Nós temos a ruralização, o início do processo de descentralização política. Nós temos a migração pacífica dos povos bárbaros e a transformação do modelo de trabalho, do trabalho escravo para o colonato. Tá bem? Espero que vocês tenham tido uma boa aula e nós nos vemos na semana que vem com os processos de reforma desse Império Romano, tá? Abraços, pessoal. Tchau, tchau.